Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boteco do Mal. Neste Boteco de sexta-feira, gravado ao vivo agora aqui, no dia 28 de janeiro de 2022, bora falar sobre supremacia geopolítica? Rapaz, eu quero saber... Ixi, quem chegou aqui? Alô? Ô moço, quem é você? Não, eu não vou falar de você não, tô de boas, não... Eu vou falar de culinária hoje, culinária. Como fazer um virado à paulista. Você não se preocupe, tá? Porque eu não vou fazer nada. Eu não sei, eu pensei em falar de mercado, assim, ou o que apareceu aqui. Como é que faz isso aqui comigo, gente? Não, obrigado, moço. Olha só, a gente fala do moço e ele já chegou. Opa, ô moço... Eu vou falar do seu hoje aqui, hein, ó. Você que tá participando do Boteco do Mal pela primeira vez, rapaz. Olha aqui, ó. Temos convidado especial dando aquele abraço de amigo, abraço por trás. Sabe como é, né? Quem passa a mão na sua cabeça vai passar a mão aonde? Rapaz, olha aí, ó. Então vamos lá, vamos em frente. Ô moço, eu prometo, passar aqui essa mãozinha aqui, ó. Passa a mão na careca, isso. Passa a mão na careca do Putin. Rapaz, quantas vezes você já viu uma live onde a gente passa a mão na careca do Putin? Rapaz, só aqui no Boteco do Mal, meu amigo. E aí, vocês gostaram do início? Bora falar de supremacia política, supremacia geopolítica. Rapaz, quem sabe ele volta já já. Tá bom bater um papo sobre geopolítica? Como eu gosto de lembrar, eu não falo de política, não me importa quem é que está no governo, se é partido A ou B, eu gosto de falar de geopolítica, no sentido de entender as relações que as relações comerciais, políticas e militares, o que elas globalmente são capazes de estabelecer do ponto de vista de doutrina. Doutrina é aquele tipo de cultura que você impõe a um certo grupo de populacional, né, frente a uma certa realidade, doutrina, hábitos e principalmente costumes de consumo, né? Então você que está chegando agora aqui, não perde, eu vou falar de Estados Unidos, Rússia e China. Os três principais pilares, na minha opinião, os três únicos pilares da geopolítica global. Todos os demais países não passariam de coadjuvantes, mesmo países muito grandes como Alemanha, Japão e tudo mais, eles estão num segundo nível de hierarquia, que na verdade vocês vão perceber que há pelo menos 150 anos, de 100 a 150 anos, esses três países, direta ou indiretamente, lideram os movimentos, por assim dizer, políticos e financeiros globais e militares por consequência direta, né? Então tá bom? Manda lá. Vamos começando o boteco, não tem que começar como? Não começa com a cachaça. Como é que eu venho pro boteco sem cachaça? Hoje é o dia dele. Isso aqui faz tempo, rapaz. Olha, saudade que eu tava desse aqui. É o Jack Daniel's Single Barrel, meu whisky predileto. Entre todos que eu já tomei no mundo, esse aqui arrebenta. Ele tem pouco álcool, esse aqui. Tem pouco álcool. Só um dedinho, só um dedinho. Deixa eu ver quantos por cento de álcool tem essa bodega aqui. 47% de álcool, olha aqui, ó. 47%, tá invertida essa porcaria aqui. 47% de álcool. Esse aqui é da loucura, já sabe. Cheers! Cheers pra você, para as mais de 300 pessoas ao vivo, né? Cheers! Cheers pra você. Pera aí. Ô moço, cheers! Quer tomar um golinho? Quer dar uma beiçada? Quer dar uma beiçada? Dá uma beiçada aí, ó. Ó! Ficou até mais aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, sumiu. Aqui, ó. Olha lá. Ei, sumiu. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí, meu. E aí? Manda um oi aí. Manda um oi. É isso. Muito obrigado a todos. Bem-vindos. E vamos terminar com a parte mais importante, que é a música. O cancioneiro, né? Para a gente que tá nesse emputecimento, porque voltou a porcaria do Covid, tá chovendo em Curitiba, tô preso em casa, hoje é o dia de rasgar. Hoje é aquele dia para você tomar um Jack, né? E ouvir aquele cancioneiro popular. Olha isso aqui, rapaz! Ó, ó!
Ó! Ó! Isso aqui até o Putin chora, rapaz. E com essa aqui até o Putin chora. É... Vamos dar uma beiçada? Vamos dar uma beiçada? Eu vou chamar o nosso amigo de novo aqui, porque ele hoje é presença... Putin, olha, dá mais uma beiçada. Mas, rapaz, você bebe, hein? Isso aqui é caro. Isso aqui não é vodka, né? Balalaica. Isso aqui não é vodka balalaica, não. Isso aqui é coisa chique. É, rapaz. Lá dos seus inimigos mortais, dos americanos. É. Ou será que não? Então vamos lá, vamos começando. Bem-vindo a todos vocês aí, hein? Agora sim, ó. Agora, vou dar mais uma... Sabe, rapaz, essa aqui desceu redonda, viu? Eu tenho um medo de quando essas coisas descem redonda. Você tem medo? Diz pra mim se você tem medo quando essas coisas aqui descem redonda. Eu morro de medo. Olha, eu tenho mais... Mas beleza, né? Descer redondo um Jack Daniels desse aqui, tá beleza. O problema é quando a balalaica desce redonda. A balalaica desce redonda, meu amigo, a noite não vai terminar bem. Porque esse aqui custa caro. A balalaica, 5 você compra a garrafa. Eu não sei quanto custa aquela porra mais. Entendeu? Mas estamos aí para as 340 pessoas ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Desculpa a bagunça, mas aqui você está na minha casa. Você é meu convidado. Então, não gostou da zoeira? Tá ofendidinho? Vai lá com aqueles moços falando em nome de Jesus. Isso mesmo, para vender curso de finanças, porque lá é mais bonitinho. Aqui nem o interlocutor, nem a mensagem é bonitinha. Portanto, não perda o seu tempo, ok? Muito obrigado, Brasil. Saúde. E hoje, então, lembrando, manda foto do seu boteco. Não esqueça de tirar um print, marcar @Maurício Bellinello, não esquece de me marcar e posta no Instagram, é de graça. Todo o conteúdo que você vê aqui é de graça. A única coisa que eu peço, compartilha com quem você puder. Vamos fazer o máximo de gente chegar para pelo menos não precisar mais dessa cambada que fica mentindo para você sobre coisas que eles sequer entendem. Então não perca o seu tempo, compartilha. Seu perfil é fechado? Não tem problema. Bota lá nos seus stories, tira um print e me manda, que assim que terminar a live, eu compartilho com todo mundo, tá bom? 350 pessoas ao vivo e eu nem comecei o bodega. Meu amigo, aqui é Brasil, meu velho. Aqui é potência. Potência. Não é não. Mas nós vamos em frente, nós vamos tentar, ok? Então vamos lá. Bora começar? 10 minutinhos, 360 pessoas ao vivo. Maravilha, Alberto. Vamos dar mais uma beiçada só para dar aquela garantida. Balalaica era na vida passada, Marião. É isso aí. Bom, vamos lá então. Eu resolvi falar sobre esses temas agora, né? Porque eu pessoalmente gosto muito, adoro. Desde muito... Faz uns 15 anos que eu adoro estudar. Não estudar no livro, mas estudar de forma prática, né? Geopolítica. É uma palavra que todo mundo gosta de usar. E eu resolvi começar a nossa conversa de hoje pela palavra, por geopolítica, né? Geopolítica são relações políticas em nível global, geo, de terra, né? E esse é um conceito relativamente novo, né? É muito importante lembrar que principalmente antes das navegações, né? Mas principalmente antes da invenção do avião, né? Onde as relações internacionais se resumiam à Europa e à expansão que era a Ásia, mas basicamente tudo por terra, né? Com alguma parte do norte da África, principalmente, que tem o Estreito de Gibraltar, mas que é muito pequena a distância. Então, a geopolítica realmente se institui principalmente a partir do início do século XIX e ganha muita força com o século XX, com a chegada dos Estados Unidos como grande potência logo após a Inglaterra, né? Com principalmente o final do século XIX e início do século XX. Então, o conceito geopolítica é um conceito novo do ponto de vista da humanidade. A humanidade deve ter 8 mil anos, 10 mil anos de vida, a geopolítica não tem 100 anos. E você sabe me dizer qual que é o outro fenômeno cultural? Eu não sei se é esse o nome, ou forma de expressão popular ou da população como um todo, que
também tem mais ou menos o mesmo tempo? A geopolítica tem mais ou menos 100 anos, quase um século, mais ou menos um século. Qual que é o outro fenômeno que tem a ver com essa conversa, que também tem mais ou menos 100 anos? Você sabe? E é uma temática importante para você começar a entender o porquê que estamos onde estamos hoje, né? Porque muita gente fala dessas questões geopolíticas e pressupõe que algumas relações são perenes, sempre existiram, mas na verdade não existia. Qual que é a principal relação que hoje é tida como um bastião da humanidade, né? E que na verdade há um século atrás não existia, você sabe? Globalização não, informação instantânea também, mas não é isso. É um outro fenômeno. As bolsas existem há pelo menos 300 anos. Eleição, Brunão, mandou bem. É isso aí, ó. O Bruno acertou. Democracia. A democracia, onde as pessoas votam para eleger os seus signatários no poder, é uma coisa que tem 100 anos. A democracia não é nova, não é velha, é muito nova, muito nova. É um experimento. Isso é importante deixar claro também. Obrigado, viu, Brunão? Mandou bem. É exatamente isso. E é muito legal falar que exatamente quando a economia se torna global, as relações humanas tomam uma dimensão planetária, a democracia é instituída como modelo de economia, como modelo a ser seguido, né? Modelo econômico, social. E você vai entender onde eu vou chegar nisso. Bom, é muito importante lembrar, portanto, que desde sempre, eu vou falar das nações hegemônicas, pelo menos desde 1500. Portugal, para você que não sabe, Portugal já foi a nação mais poderosa do mundo. Foi a que durou menos tempo, mas foi Portugal. Espanha, Inglaterra, Itália, Roma, Grécia, os otomanos, né? E aí você vai puxando os egípcios na sua região na época. Todas essas nações, elas tinham supremacia, hegemonia, mas numa área fisicamente falando, que era ligada. Então, Europa, Ásia, por mais que fosse distante, você poderia ir por terra. Quando vem os Estados Unidos do outro lado do Atlântico, ou do Pacífico, a depender do lado, né, que a gente está falando, isso muda. E muda por absoluta obrigação todas as formas de relação entre os países a partir deste momento, né? E aqui eu quero lembra que eu estou falando de supremacia hegemônica? Eu quis pegar o termo supremacia, o que significa? Eu vou pegar aqui o que eu achei no dicionário. Superioridade ou grandeza maior que todas as outras e que não se contesta. Hegemonia, preponderância, prevalência. Quando a gente fala de supremacia hegemônica, a gente fala de supremacia geopolítica, a gente fala de um país, de um grupo de países, de um grupo populacional que, por um motivo ou outro, domina todas as relações sobre todos os outros grupos populacionais. E essa supremacia pode acontecer de várias formas. As mais conhecidas desde que a humanidade se tornou humanidade: militares, sociais. O fato de todo mundo falar inglês no mundo hoje é um indicativo claro de uma supremacia hegemônica e cultural. Todo mundo fala o idioma da nação hegemônica mais próxima de nós, certo? Outro termo curioso, a supremacia militar, social, econômica e comercial, ainda que esteja ligado. E se você for pensar, tá tudo muito ligado, né? E nos últimos tempos, pelo menos nos últimos 5 anos, desde que a safra de influencers dominou o mundo, né? Começou a se dizer demais que existe um cartel que está tentando dominar o mundo e tomar o mundo dos Estados Unidos. E esse cartel é formado por China e Rússia. Os comunistas estão querendo dominar o mundo para as 400 pessoas ao vivo. Bom, eu já falei sobre isso outras vezes, né? E eu tenho a leve impressão que às vezes as pessoas ou são burras ou elas gostam de ser, né? E por que eu estou falando isso? Eu fico imaginando como é que um dia a China acorda e fala, vou dominar o mundo. Como é que um dia a Rússia
acorda e fala assim, não, a União Soviética acabou em 89, morri, mas passo bem, e agora quero dominar de volta. O que eu quero dizer com isso? Como que um país que tecnicamente inexiste, pelo menos para quem está falando, do nada tem chance de tomar o lugar dos Estados Unidos? Bom, primeiro que não tem, né? Primeiro que isso é coisa de livro de histórias infantis, né? De Saci Pererê, tá? Porque a Rússia não inexiste depois da União Soviética, muito pelo contrário. Na minha opinião, inclusive, o fim da União Soviética foi um dos passos mais inteligentes que os russos tiveram nos últimos 50 anos, né? Porque deixaram uma estrutura caríssima, deixar de existir, botaram o povo para se lascar e a Rússia permaneceu no lugar que ela estava. A China, com 1 bilhão de habitantes, também não surge do nada, né? E hoje, inclusive, eu vou falar sobre um fato histórico envolvendo a China que provavelmente você não conhece e foi absolutamente transformador num dos maiores episódios militares da história da humanidade, tá? Bom, e eu vou começar por ela. Primeiro é bom você lembrar, então, nenhuma nação hegemônica surge. Não, ela já existe. E normalmente, grandes hegemonias não são formadas do dia para a noite. Esse é um bom ponto a ser deixado claro. Eles tendem a ser formados ao longo dos séculos. Séculos. Não de anos. Séculos. Tá? E eu vou falar um pouco sobre isso hoje. E eu vou começar pelo episódio da Segunda Guerra Mundial, para a gente mostrar como algumas supremacias não são sem querer, né? Bom, você deve lembrar, pelo menos pelo que você deve ter estudado nos livros de história, a Segunda Guerra Mundial é um levante militar da Alemanha, liderado por um movimento populista de um país que foi destruído na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, né? O seu grupo político dominante acabou com o país, as pessoas iam comprar coisa, o dinheiro deles era levado de carriola e não comprava nada, não comprava um pão. O país caiu em frangalhos, isso naturalmente abre espaço para um levante populista, coordenado por, inclusive, órgãos poderosos dentro da Alemanha, né, órgãos, entidades bancárias, teve muita gente muito poderosa financiando isso, e o resto você sabe, Adolf Hitler se elege primeiro-ministro, toma a Alemanha de assalto, elege-se de verdade primeiro-ministro e carrega a Alemanha para um embate militar que é um retorno da Primeira Guerra Mundial. É bom lembrar que a Segunda Guerra Mundial quase é uma revanche, tentativa de revanche da Primeira Guerra Mundial, perdida pela Alemanha, né? Por que eu estou falando isso? Bom, convencionou-se dividir a Segunda Guerra Mundial em 2 blocos, né? O eixo do mal, Alemanha, Itália e Japão. E os aliados, Inglaterra, Estados Unidos e os aliados que estavam indiretamente ligados a eles, né? É importante lembrar, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, pelo menos que você se lembre, os Estados Unidos estão na guerra? A Alemanha invadindo França, Polônia, puta que pariu, invadiu todo mundo, né? A Áustria, Finlândia, cara, eles invadiram o norte da África, eles invadiram a porra toda, né? Da Europa, pelo menos, ali invadiram tudo, né? Os Estados Unidos estavam na guerra? Oficialmente? Será que eles estavam na guerra? Os Estados Unidos não estavam oficialmente na guerra. Não estavam, né? O detalhe mais interessante é que, segundo os livros de história, quando os japoneses atacam Pearl Harbor, né? Os kamikaze lá atacaram, os Estados Unidos entraram na guerra, né? Isso não é verdade. Isso não é verdade, tá? Um detalhe interessante. Você já parou para pensar onde é que estava a China na Segunda Guerra Mundial? Você parou para pensar? Porque do jeito que contam os livros de história, o Japão estava lá, perdido não sei aonde, e do nada, os Estados Unidos um dia pegam os aviões e jogam bomba em Hiroshima e Nagasaki. Pelo menos a história que é contada é isso. Como é que uma Segunda Guerra, que está na Europa, tem o Japão do outro lado do mundo, numa ilha, Você já parou para pensar que falta um pedaço nessa história? Você já passou para pensar nisso? Então eu vou te dizer onde estava o Japão. O Japão estava na China. A China
bloqueia a entrada do Japão, que iria tomar a China por uma geração ou mais, se conseguisse, e iria entrar pela Índia, chegando pela Europa ao contrário, né? Cerca de 14 milhões de chineses morreram na Segunda Guerra Mundial. Detalhe, a China estava sendo financiada com dinheiro e suprimentos pelos Estados Unidos. Você sabia disso? A China consegue bloquear Chiang Kai-shek, que era o presidente, sei lá como é que chamava, o poderoso da China na época lá, que inclusive é tido como um grande maldoso, né? Porque Mao Tse-tung arranca ele do governo e transforma a China no que a gente conhece hoje. Então a China quase que tentou matar o Chiang Kai-shek da história, mas ele segura o Japão do lado leste para não invadir a Europa, ao contrário, fazendo um cerco junto com a Alemanha e a Itália. Curioso, né? A China esteve na Segunda Guerra Mundial, perdeu 14 milhões de pessoas, entre habitantes e militares, 2 milhões de soldados e 12 milhões de pessoas da sua população. Legoso, né? Curioso isso, né? Do outro lado, a hora que os Estados Unidos resolvem entrar na guerra, né? Eles vêm pelo oeste, né? Espanha, Portugal, França, Alemanha, tá ali do lado. Os Estados Unidos têm sucesso? Qual que é a sua leitura sobre os Estados Unidos se aliando com a Inglaterra, ou o que sobrou dela, na hora de invadir a Alemanha? Você faz ideia se os Estados Unidos estavam indo bem? Que a gente chama na contra-investida, né, contra a Alemanha? Não estava. Não estava. Na verdade, os alemães conseguiam resistir muito bem. Muito bem. Quem chega para mudar o peso da guerra? E literalmente mudou o curso total da guerra. E na minha opinião, ganha a guerra. Porque dizem que os Estados Unidos ganharam a guerra. Eu não acho que foram os Estados Unidos que ganharam a guerra. Quem foi o outro país que estava do outro lado, que se junta a Inglaterra, Estados Unidos e China do outro lado ali? Estados Unidos, China e quem mais? Estados Unidos, China e quem mais? Falta um. A Rússia. A Rússia. Os alemães tentaram invadir a Rússia, chegando a Moscou no inverno. Eu falo que às vezes o cara tem que ser meio burro mesmo, né? Tentaram invadir a Rússia. O Hitler tentou invadir a Rússia, deslocando a armada para o lado leste, só que ele tentou durante o inverno. E os russos usaram uma estratégia de guerra muito antiga, que eles foram recuando o seu exército e destruindo tudo no caminho. Tudo. As cidades pelo qual eles iam voltando eram destruídas, porque os alemães, portanto, chegariam e não tinham armamentos, nada, não tinham nem o que se esconder, né? Então eles iam voltando para trás isso aqui. Olha que curioso, na Segunda Guerra, Estados Unidos, Rússia e China já estavam juntos. Detalhe interessante, cerca de 10 anos antes em 1912, acho que é mais ou menos, houve um evento na Ucrânia, e a gente vai falar dela já já, chamado de Holodomor. Foi criado esse nome depois. O Stalin, não lembro se é 1902 ou 1920. Que ano foi essa porra? O Stalin, numa represália ao povo ucraniano, aqui em Curitiba, inclusive, tem como é que chama? Tipo de um símbolo lá, de um monumento muito bonito, um parque, que é da cultura ucraniana. Aqui tem uma colônia ucraniana muito grande, chama de Holodomor, a Grande Fome. Stalin, numa represália aos ucranianos, instituindo a sua soberania, sua supremacia hegemônica sobre a Ucrânia, mata o povo ucraniano de fome. Estima-se que 12 milhões de ucranianos, 1922, pessoal, 12 milhões de ucranianos foram deixados à fome na rua. Stalin já fez isso. Detalhe, na época existia uma política dentro dos Estados Unidos de negação do Holodomor. Não está acontecendo nada, tanto que os ucranianos morreram e os Estados Unidos nunca se posicionaram. Muito depois, acho que esse ano passado, ano retrasado, começou uma política de alguns estados americanos reconhecerem o Holodomor 100 anos depois como genocídio. E foi mesmo, claro que foi. Ou seja, destruíram a Ucrânia. Rússia, com a permissão dos Estados Unidos e da China.
né? Passando um pouco na história, bom, é bom lembrar que, terminada a Segunda Guerra Mundial, a China, Mao Tse-tung derruba Chiang Kai-shek e inicia a grande caminhada, aquele processo todo de transformação da China para um país muito mais forte do que seria antes disso. Nesse momento, com os Estados Unidos e a Rússia vencendo a Segunda Guerra Mundial, dividindo o mundo em dois. A gente sabe que isso é bem mais ou menos, né? E a China como aliada dos dois naquele momento. É bom lembrar, para você que não sabe, os chineses estão dentro dos Estados Unidos desde os anos de 1700. Os Estados Unidos moderno foi construído com mão de obra também chinesa. Os chineses, você vê aqueles filmes antigos de época? Todos eles têm um lugar dos chineses. Eles já estavam nos Estados Unidos há 300 anos atrás, né? Ou seja, eles participam da construção dos Estados Unidos como a gente conhece ele, tá? Bom, passado um pouco desse tempo, o mundo é dividido em dois, né? Beleza. E aí troca de presidente, vai pra lá, vai pra cá, Guerra Fria, o Khrushchev e não sei o que, vai acabar o mundo, até que um presidente boa praça se elege nos Estados Unidos, né, mais ou menos nos anos 60, no início dos anos 60, ele era o cara legal, ele era bonitão, ele tinha uma mulher bonita, ele tinha uma família linda, ele tinha um irmão lindo, ele era americano, ele brigava pelos americanos e ele se elegeu num discurso de manter uma política vigorosa contra os inimigos dos Estados Unidos, leia-se a União Soviética naquele momento. Bom, do nada, se você lê o livro, do nada, o que acontece em 1962, você sabe? Em 1962 tem um episódio que para muitos de cara que escreveu o livro é o episódio militar mais nervoso que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Quem sabe? É o JFK, isso mesmo, JFK. John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Esse Fitzgerald tomando um Jack não dá para falar. John Fitzgerald Kennedy. Olha que desgraça de nome. Ele era o presidente de família americana. Isso, Antônio! Crise dos mísseis. Em outubro de 62, surgiu um dia Nikita Khrushchev, que era o presidente primeiro-ministro, né, da então União Soviética. Do nada, um dia ele acordou, pelo menos está no livro, no livro que eu li na escola, né? Obrigado, viu, Antônio? Acertou em cheio, hein? Episódio dos mísseis em Cuba. Do nada, o Nikita Khrushchev acordou, porque ele é um fanfarrão. Pelo menos no livro que eu li estava escrito isso. Ele é um fanfarrão e eu quero dominar os Estados Unidos, e ele leva mísseis balísticos intercontinentais nucleares para Cuba. Naquele momento, uma nação alinhada à União Soviética, e ele, um fanfarrão, que não sabe, não tem noção do perigo, leva mísseis balísticos. E você deve imaginar, pronto, é a guerra dos Estados Unidos com a Rússia, a mesma Rússia que ajudou os Estados Unidos a ganhar a Segunda Guerra Mundial. E que inclusive foi apoiada pelos Estados Unidos no Holodomor, ignorando completamente, provavelmente o maior genocídio da história do século XX, maior do que o genocídio da Segunda Guerra Mundial. O que ninguém te contou, bom, detalhe, o Khrushchev leva mesmo mísseis balísticos e são instalados em Cuba, né? Mísseis da classe Júpiter, inclusive, chamados na época. O que ninguém te contou é que no ano, lembrando, isso foi outubro de 62, tá? Em 1961, no ano anterior, o JFK instala mísseis balísticos intercontinentais na Turquia e na Itália. Você sabia disso? Você sabia disso? O mesmo JFK, democrata, amigão da família brasileira, da família americana, como todo democrata gosta de falar que ele leva mísseis balísticos para fronteira oeste da Rússia, Itália e Turquia. Mísseis que atingiriam Moscou. Um ano antes. Entendeu? Detalhe interessante. Os documentos que foram colocados como top secret na época, que foram liberados só 50 anos depois, né, deram
informação que o secretário de Defesa dos Estados Unidos naquela época, o Robert McNamara, ele disse em documento oficial que o transporte de mísseis da Rússia para Cuba manteria o equilíbrio militar. O JFK, num rompante de populismo, inicia um movimento unilateral exigindo a retirada dos mísseis cubanos. Tem um detalhe, o Khrushchev chegou a propor para o JFK na época a troca de mísseis, ou seja, você tira o seu, eu tiro o meu e tá tudo certo. O JFK nega isso. E não só isso, inicia uma série de embargos importantes, militares inclusive, contra a União Soviética naquele momento, que não estava fazendo nada. Quem deu o primeiro tiro foram os Estados Unidos. E ele insistiu nisso, inclusive, contra a opinião dos assessores mais próximos e mais poderosos dentro da Casa Branca. Curiosamente, um ano depois ele foi assassinado. Calma, eu não estou dizendo nada. Foi um cara, um maluco, não tem nada a ver com os russos. Não tem nada a ver. Isso aí foi um cara lá, meio malucão, que acordou um dia e falou assim, não pode. Eu tenho que, esse cara é muito, esse topete dele não tá bonito. Entendeu? Eu sei, você não tem topete. Eu sei, tudo bem, desculpa eu, tá bom? Ele já foi embora. Desculpa aí que eu sempre esqueço. A gente não pode ofender os amigos no meio da live, entendeu? A gente não pode. Então veja que interessante, nos livros de história diz que os russos foram quem levaram as armas, mas na verdade os americanos tinham mandado arma antes, um ano antes. Então é aquela história. Veja que interessante, mesmo eles sendo parceiros em horas realmente cruciais, eventualmente levantes ou rompantes de retórica são levantados como forma de reafirmar um discurso nacionalista dos dois lados. Agora vem a parte legal. 1962, outubro, final de 62, durou 13 dias, tá? Essa tensão dos mísseis, 13 dias. Tem até um filme que chama 7 dias, que foi o tempo entre os mísseis chegarem e saírem de Cuba. Tem um filme famoso, inclusive. Lembra que eu falei? No fim das contas, não aconteceu nada, nenhum tiro foi disparado, os mísseis voltaram, eles acabaram depois descomissionando os mísseis que estavam na Itália e na Turquia. Lembrando que os americanos sempre tiveram mísseis na Inglaterra, que também estavam ao alcance da Rússia, portanto chegariam em Moscou também. O que é que começa no ano seguinte? A maior revolução... Vou dar uma dica, hein, ó. O que é que começa exatamente no ano seguinte, como uma desculpa, como uma consequência do evento de outubro de 62, iniciado também pelo JFK, e que duraria, na verdade começa um pouco antes, mas acelera, de 63 até 66 é o auge, e vai até 1972, acho que é. O que é que começa? Isso aqui é um negócio legal, hein? Será que você lembra? Que revolucionaria a tecnologia da humanidade. Exatamente, Alberto! O projeto Lua, o programa espacial americano. O JFK inicia um discurso muito acalorado de que os Estados Unidos deveriam dominar a tecnologia espacial para que não fosse passado pelos russos. Porque, lembrando, mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs que eles chamam, né? Nada mais é do que o que a gente chama de um foguete que, em vez de ir para a Lua, vai para a casa do vizinho. Detalhe interessante, a tecnologia de mísseis balísticos, de foguetes, ela foi incorporada por tecnologia alemã. O grande gênio dos foguetes americanos é alemão. Ele trabalhava no esforço de guerra alemão. Ele produziu um míssil que atacava, que literalmente dizimou Londres. Era um míssil sensacional. Os caras pegaram o cara e dominaram. Bom, isso que eu estou querendo dizer.
essa conversa toda do Khrushchev só fez acalorar ainda mais um discurso dos dois lados. Os russos e os americanos começam uma corrida insana para colocar o homem na Lua. Aí tem o Sputnik, o primeiro satélite. E aí, para você ter uma ideia do tipo de dinheiro que isso mobilizou, na época, só do lado dos Estados Unidos e só em verbas declaradas no orçamento, que a gente sabe como é que isso funciona, com dinheiro da época, algo em torno de 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares foram gastos no esforço de colocar o homem na Lua. 30 bilhões. Sabe quanto que é 30 bilhões hoje? Se você ajustar, dá quase 300 bilhões de dólares. Só que tem um detalhe. Aí você vai falar assim, mas o Fed injetou não sei quantos trilhões hoje aqui. O que você não está contando é que nessa época ainda valia Bretton Woods. Ou seja, os Estados Unidos só podiam emitir moeda que eles tivessem reserva de ouro. Eles não tinham liberdade para emitir dinheiro o quanto quisessem. Portanto, 300 bilhões de dólares de dinheiro de verdade lastreado em ouro valeria uns 10 trilhões hoje. Literalmente, dos dois lados, eles fizeram um esforço hercúleo, motivado por uma retórica de dois parceiros históricos que não mudava absolutamente nada. Absolutamente nada. Detalhe mais interessante: passada a etapa das rusgas entre americanos e russos, quando cai a cortina de ferro, americanos colocam satélites e naves em órbita, utilizando o cosmódromo de Baikonur, que é russo, utilizaram durante muito tempo e ainda usam o módulo Soyuz, que é um tipo de um foguete russo, para transportar, porque ele é ridiculamente eficiente. Os russos usam tecnologia americana na estação espacial para propósito próprio. Ou seja, a retórica de sempre no programa espacial se repetiu o que aconteceu ao longo do século XX inteiro. Não passou de retórica. Não passou de retórica. Os países que sempre brigaram, na verdade, sempre se utilizaram, para viabilizar, propiciar levantes financeiros, para viabilizar levantes sociais, econômicos e militares. Então, no final das contas, ao longo do século... E detalhe, tá? Isso não foi só nisso. A Guerra da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. A China apoiou os Estados Unidos, porque a Coreia do Sul quase invadiu a fronteira chinesa na época. Os Estados Unidos se apoiam à China, que se apoia na Rússia, na Guerra da Coreia. Na Guerra do Vietnã, os russos estavam lá também, viabilizando apoios militares para quê? Para ter supremacia sobre uma área que já era deles. Os americanos se retiram da guerra. Curioso tudo isso, né? Só que tem um detalhe, e eu ainda vou falar mais sobre isso, né? De forma geral, a supremacia hegemônica entre países, e de novo, esse papo aqui podia ficar 4 horas, que a gente ia falar pra caramba. Áreas de supremacia hegemônica são áreas em que não há uma discussão sobre poderio de quem está por ali. A brincadeira dos mísseis de Cuba nada mais é do que uma afronta a uma área de hegemonia americana. Ninguém chega perto. Nem russos, nem chineses. Na época, principalmente russos, né? Não chegam. Na área de supremacia russa, que é toda a União Soviética, e o leste da Europa, americanos não metem o bedelho. E acabou. No sul, não Oriente Médio, o leste, o leste asiático, que eles chamam, né? E todo aquele pedaço, e o mar da China, que a gente chama, é de supremacia chinesa. E ninguém se mete ali. E acabou. É uma área em que uma potência hegemônica exerce a sua capacidade de domínio de todas as ordens. E quando muito, o que é possível acontecer, porque não há um questionamento das partes sobre aquele poderio, é um levante retórico com outros objetivos. Somente com outros objetivos. E tem um detalhe, ao longo da história, muitos conflitos militares estranhos surgiram em áreas mistas de dominação.
Exemplo, Iraque, Irã, Síria e Afeganistão. Tudo no Oriente Médio. É uma grande área de dominação que é um balaio, por falta de palavra melhor. E você pode dizer assim, não, mas a guerra do Iraque foram os Estados Unidos e é uma área do Iraque, né? O Irã, na época lá, a guerra Irã-Iraque, o Irã perdeu a guerra, né? Contra o Iraque, os Estados Unidos estavam lá, blá, 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 blá. No Afeganistão, totalmente área de dominação americana. Na Síria, eles expulsaram o Estado Islâmico. É mesmo? Você acredita mesmo nisso, né? Rapaz, eu vou começar falando do Irã. O Irã e o Iraque, né? Lembrando, os Estados Unidos tinham sempre preponderância militar sobre aquelas regiões, especialmente sobre o Iraque, né? A questão de 10 anos atrás foi encontrado no Iraque, na verdade já se tinha indícios, mas foi comprovado o tamanho dele. A maior descoberta dos últimos 30 anos de petróleo no mundo, num poço de petróleo. E foi dado o nome de Majnun nesse poço. É uma área de petróleo, é uma bacia petrolífera, né? É a maior descoberta. Ele tem aproximadamente 38 bilhões de barris. Só nessa área, 38 bilhões de barris guardados ali dentro. Para você ter uma ideia, o Brasil inteiro, com o pré-sal, tem 12. Só esse poço, essa área dentro do Iraque, tem 38 bilhões. O Brasil inteiro tem 12. Quem domina Majnun? Você sabe? Você sabe quem que domina Majnun? Domina detalhe, não é militarmente. Ele tem os contratos, as empresas que estão explorando são desse país. Que país que domina e que já está explorando Majnun? Primeiro eu vou mostrar para você. Aqui, ó. Esse aqui é o mapa do Iraque, tá bom? Iraque está aqui, o Irã está nesse lado aqui, tá? É a fronteira Irã-Iraque. Majnun é esse aqui, ó. Esse meio, parece uma meia-lua aqui, tá vendo, ó? É esse poço aqui, ó. Você tá vendo que fica exatamente na fronteira com o Irã? O Irã tá desse lado aqui, ó. O Iraque tá aqui. Quem que domina essa região? A China. É, a China. São empresas chinesas que extraem petróleo ali. É? E você viu que fica na fronteira, não viu? Sabe quem que extrai na continuação dessa bacia do lado de lá, do Irã? Você sabe quem? Um consórcio, China e Rússia. Mas a China está dentro do Iraque, dominado pelos Estados Unidos, extrai no maior poço de petróleo, segundo maior poço de petróleo do Iraque, e os Estados Unidos não fazem nada e deixa. Hã? A China acabou de ganhar um contrato gigante no Irã para extração no poço que é a continuação de Majnun, tá, pessoal? Só para deixar claro. Mas a Rússia também tá lá. Sabe o que os Estados Unidos fazem? Não. Eles não brigam, sabe por quê? Porque aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é na região lá de Al-Basra, né, que é a cidade lá do Iraque. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui? Essa região inteira no norte. Essa região inteira no norte. Bagdá, tá vendo? Bagdá e até pra cima. Isso aqui é dominado por americanos e russos. Americanos e russos dividem aquele espaço. E a China está ao sul. Mas como pode? Os Estados Unidos estão brigando lá na Ucrânia lá agora, que quer invadir a Ucrânia lá, que vai matar todos os russos, vão acabar com Moscou. Qual foi um outro grande conflito armado, um pouco antes que aconteceu nesse início dos anos 2000 aqui, né? Que literalmente destruiu um país, belíssimo, inclusive. E, segundo a discussão, era por causa de um levante religioso de uma instituição nebulosa que estava dominando aquela região. Onde foi? Você sabe? Qual foi a outra região que foi invadida
e foi literalmente destruída. Você sabe? Você sabe? Deixa eu achar ela aqui, eu apaguei o vídeo aqui, espera um pouquinho só. Você sabe? Isso mesmo, Edu. A Síria. A Síria. Eu vou tentar colocar aqui uma imagem, ela não está muito boa, tá? Mas eu vou colocar ela aqui do mesmo jeito para você poder ver, pelo menos conseguir ter uma ideia do que a gente está falando aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Cadê? Tá aqui, pronto, ó, achei. Vou mostrar para você ver? Ó, aqui, tá vendo a Síria aqui, ó? Aqui tá o Iraque, o Irã, aqui embaixo tá o Catar. Existem dois oleodutos que passam pela Síria para chegar para a Europa. Uma, essa linha verde que vem do Irã, e a outra que vem do Catar, passa pela Turquia, né? O que ele chama de Turquia, a Turquia tá aqui em cima, tá? E vai para a Europa. A linha verde é um oleoduto de domínio basicamente russo, e a linha vermelha é um oleoduto de uma linha basicamente dominada pelos americanos, porque vem do Catar, o outro vem do Irã, o Irã está do lado da Rússia, o Catar está do lado aliado direto dos Estados Unidos, ambos passam pela Síria e vão em direção à Europa, os dois. Dois oleodutos, são projetos grandes. Dentro da Síria, começou a ter um levante militar interno, brigando, querendo dinheiro, aquela coisa toda, a gente sabe como é que funciona, uma grande instabilidade. O que russos e americanos fizeram? Em comunhão. O que é que russos e americanos fizeram? No conflito, eles eram inimigos. Pelo menos assim foi dito. O que eles fizeram? Destruíram a Síria. Arranca o governo, bota lá um governo fraco, que é o Estado Islâmico lá, que ninguém acredita em ninguém, tira um Estado que era estabelecido, mas que poderia influir, porque ele tem que passar pela Síria, destruíram um país. E até hoje não se resolveu e não vai, assim como no Iraque não foi, assim como no Afeganistão não vai também. Eles destroem, instituem um poder fraco dominado por eles, e agora eles têm o fluxo de petróleo indo do Irã para a Europa e do Catar para a Europa. Mas a Rússia e os Estados Unidos não são inimigos? É mesmo? E você acredita mesmo que Estados Unidos e Rússia são inimigos, né? É. E o último episódio, e o mais recente, o da Ucrânia, né? Que você deve ter ouvido pelo menos umas 48 vezes nos últimos 15 minutos, né? Porque não se fala de outra coisa. E aí quando eu digo isso para os meus alunos, né? Eu acho curioso, não é mentira. Começou a falar muito num assunto, toma cuidado. Estão querendo fazer você acreditar em alguma coisa. Bom, primeiro eu quero lembrar que a Ucrânia é uma área de supremacia geopolítica da Rússia. Faz fronteira com a Rússia, tem um porto muito importante na Rússia. Durante a época da cortina de ferro, né, que eles diziam, ele era a potência bélica da Rússia. Boa parte dos porta-aviões, submarinos, da indústria armamentista russa estava na Ucrânia. Então é um país historicamente muito poderoso dentro da Rússia. Incluindo a Rússia como poder, a Ucrânia sempre foi estratégica. Para além disso, a Ucrânia é uma grande produtora de trigo, por exemplo. Boa parte do trigo consumido na Europa, né, vem da Ucrânia. Mas o que é que vem da Ucrânia mesmo? Você sabe o que é que vem da Ucrânia? Quem é que sabe o que é que vem da Ucrânia? Você sabe o que vem da Ucrânia, não? Hã? O que vem da Ucrânia? Além do trigo. Vem os ucranianos, tá? Eu tô sabendo. Eu vou mostrar pra você o que vem da Ucrânia. Isso aqui, ó, a Rússia, aqui em vermelho, a Ucrânia tá aqui, ó, tá vendo? E do lado de cá tem a Polônia, ou seja, a Ucrânia é a entrada para a Europa, tá? A Alemanha tá aqui, ó, Polônia, Alemanha, Bielorrússia aqui, né? A Ucrânia, mas literalmente por aqui. Você sabe o que são essas linhas vermelhas aqui? Isso aqui são gasodutos. Gasodutos que vêm da Rússia, também tem a produção de gás na Ucrânia, tá?
Mas a maior parte do gás que vai para a Europa, entrando pela Alemanha, passa pela Ucrânia, o gasoduto. Tem alguma coisa mal contada aí. Tá faltando algum pedaço da história. Algum pedaço. Não é possível que não falta nada. Falta. Tá aqui o mapa, né? Os gasodutos vêm da Rússia, entram pela Ucrânia e vão para a Alemanha, tá? Tá vendo essa linha pontilhada aqui, ó? Sai de Viborg, uma linha pontilhada e vem para a Alemanha. Tá vendo escrito aqui, ó? Nord Stream. Nord Stream é um gasoduto que vai sair da Rússia, vem direto pela Alemanha, entra pelo mar, vem pela Finlândia e desce. Ele entra em águas territoriais finlandesas e depois entra para a Alemanha. O Nord Stream tem o 1 e o 2. O 1 já está em operação. O 2, que é muito maior, ele está pronto. Pronto. É um gasoduto que vai levar gás da Rússia para a Europa sem passar pela Ucrânia. Literalmente sem passar pela Ucrânia. Faz uns 10 anos que os Estados Unidos estão tentando brecar a construção do Nord Stream 2. A cada hora é um problema. O Trump tentou, o Obama tentou e o Biden agora também, em união com a Alemanha. Por quê? Quando ficar pronto, a União Soviética, a Rússia, não precisa mais passar pela Ucrânia se eles não quiserem. Ou melhor dizendo, teve problema ali, fecha a torneirinha e vai por cima. A supremacia geopolítica de gás, energia sobre a Europa é russa, indiscutível. Aí você pode me perguntar assim, Maurício, por que eles não deixam toda sorte de regulações, falta um carimbo, a briga, não gosto desse, não gosto daquele, e agora o Biden inventou que a Ucrânia vai ser invadida pelos russos. Só que os russos não fizeram nada. Detalhe interessante, os americanos estão colocando tropas na fronteira com a Ucrânia, do lado de cá. Os russos não moveram nada. Os americanos, de novo, moveram tropas para a fronteira da Ucrânia. Já estão lá, prontos para entrar. Os russos não se mexeram. Até porta-aviões estão sendo movidos já para lá, para você ter uma ideia. É um negócio ridículo. Bom, mas por que os Estados Unidos querem isso, gente? Por quê? O que a Ucrânia tem? É supremacia russa. Os americanos não vão peitar a Rússia em território russo, basicamente. O que vocês acham que está faltando aí? O que vocês acham? Para as 480 pessoas ao vivo, o que vocês acham que está faltando? O que vocês acham que está faltando? De onde vem o gás da energia da Europa? Vem da Rússia, certo? Só vem da Rússia. Porque no meio desse conflito, a demanda energética da Europa está superavitária. O que isso significa? Com os fluxos atuais de gás que vêm da Rússia, eles não dão conta. Eles precisam de mais. Então a Rússia ou vai ter que aumentar o envio, ou os europeus vão ficar sem gás e vão ter que comprar de outra pessoa. Quem é a outra pessoa? Quem é a outra pessoa? Quem? Vamos ver uma notícia que saiu na Reuters no dia 6 de janeiro? Vou traduzir o trem aqui. O gap, ou seja, falta de gás na Europa, leva as exportações de gás natural liquefeito, que é o que vai por navio, dos Estados Unidos a um recorde. Os Estados Unidos estão exportando gás natural, porque agora com o xisto nos Estados Unidos, eles também produzem gás, mais do que eles consomem, e estão vendendo para a Europa. Então, levanta de novo um fuzuê, Rússia e Estados Unidos, para que o Nord Stream não consiga ser liberado, e para isso, os Estados Unidos e muitos dos parceiros americanos estão vendendo gás natural para a Europa, que não tem um plano B. A Europa não tem um plano B, não tem ESG. Se eles desligarem as usinas nucleares, eles vão ficar sem energia.
Se eles desligarem as usinas a gás, eles vão ficar sem energia. Curioso, né? De novo, a retórica sobe muito forte, nenhum tiro é disparado, o Biden fica numa briga de egos quase com o Putin. Não, é briga de amigos. Sabe aquela briga que você fala assim, carequinha bonita, é aqui, carequinha bonita. Uma briga de amigos, entendeu? Não é de egos, você entendeu errado, entendeu? Bora tomar uma balalaica, entendeu? O Biden é brother, beleza? Ó, beijo do magro, mandou beijo do magro, o cara já vai embora, entendeu? O cara já vai embora. Pessoal, de novo, a crise da Ucrânia não é uma crise. A crise da Ucrânia nunca vai ser uma crise. Os Estados Unidos não são malucos de disparar um tiro na fronteira russa. Porque, de novo, um detalhe importante a ser claro. Você está querendo dizer, Maurício, que as potências, as três, elas não brigam entre si? Elas não têm realmente levantes de tentativa de poder uma contra a outra? Claro que tem. Claro que tem. É gente como eu e você. Entendeu? Entendeu? É gente como eu e você, que tem ego, que uma hora ou outra o ego tá sofrido, a mulher foi dormir de calça jeans à noite, né? O marido não quis levar para jantar, sabe como é? Né? O marido dá aquela resposta meio torta, a mulher já fica putaça da vida, entendeu? Tem, velho, tem ego no meio. Então, o detalhe é, a história apresentou para eles que o conflito é capaz de gerar bons frutos, mas de verdade o que os últimos 150 anos mostraram para as principais potências é que a colaboração é mais fácil, mais barata e detalhe interessante, os levantes retóricos constantemente vão poder continuar sendo utilizados como forma de estabelecer um inimigo. Essa coisa de você estabelecer um inimigo, os russos, os soviéticos, os comunistas, sabe essas coisas, velho? Toda vez que eu começo a ler alguém escrevendo sobre comunismo, já me arrepia assim de norte a sul, assim, ó. Rapaz do céu, arrepia, bicho. Comunismo, bicho. O cara colocou a frase comunismo no meio, uma palavra, comunismo no meio da frase, eu paro de ouvir. Entendeu? Porque isso é o tipo da expressão que é criada literalmente para estabelecer a posição do inimigo. São os comunistas, você dá um nome para eles, né? Igual falava, os judeus na Segunda Guerra Mundial, dá um nome para o inimigo e faz um povo inteiro brigar contra eles. Nem sabe por quê. Então, esse é um negócio interessante. Quando você começa a ver um nome sendo repetido muito como uma grande ameaça, na minha opinião, provavelmente estão tentando fazer você olhar para outro lado. Lembra, tomem muito cuidado com isso. E os gigantes entenderam que a cooperação se tornou um negócio muito mais vantajoso. Por quê? Você não gasta uma bala, um ajuda o outro, porque lembrando, a Rússia é uma potência industrial, a China é uma potência de infraestrutura, potência e de produção. Os Estados Unidos são uma potência de tecnologia e serviços. E todos eles são potências militares. Todos eles. Por que vai brigar um com o outro? Eles nunca vão brigar com o outro. E vou dizer de novo, agora vem a parte mais legal. Na história da humanidade, quantas vezes chineses ou russos ou americanos brigaram entre si oficialmente? Estiveram em guerra. Quando que russos, chineses e americanos já estiveram declaradamente em guerra? Quantas vezes? Quantas vezes? O que você acha? Zero. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Nunca. Chineses e japoneses vivem em guerra. Vivem. Russos e os amigos mais próximos ali vivem em guerra. Chineses e indianos nunca foram muito de se bicar.
Russos e americanos e... Beleza. Chineses, russos e americanos nunca brigaram entre si. Nunca. E nem vão. Anota aí. Não vão. Porque não são trouxas. Só que aí, para terminar o Boteco do Mal hoje, né? Porque o assunto é longo, eu vou ter que terminar, já estamos com 1h e tanto aqui. 475 pessoas às 10h40 da noite. Existe agora um novo desafio que, na minha opinião, e já falei sobre isso algumas vezes também, é a grande nova fronteira que vai ser explorada ao longo do século XXI. Onde é? Vocês sabem? É uma fronteira energética, alimentar e mineral. Energética, mineral e alimentar. Qual que é? Qual que é? Isso mesmo, Fer. Matou pipa. A África. A África. Exatamente, a África. Eu já fiz até live com o Guilherme Gazabim, meu querido amigo, que trabalha em Moçambique. Hoje ele é o CEO da Svitzer, que é uma grande operadora de rebocadores nos portos de Moçambique. E ele era um operador muito importante de um corredor logístico de Nacala, que eles chamam, operado pela Vale lá naquela região e também por outras empresas. Russos, chineses e americanos estão indo babando para cima da África, em união. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, só para não perder aqui o detalhe aqui. Eles estão indo para a África por muitos motivos, e todos eles em união. Estados Unidos e Rússia, mais ligados à energia. China, muito forte em agricultura e infraestrutura. Eles estão, por exemplo, a maior reserva de gás natural descoberta nos últimos 30 anos fica em Moçambique. E ela continua sendo avaliada e é provável que seja a maior reserva de gás natural do mundo. Fica em Moçambique. Sabe quem explora? Rússia e Estados Unidos. Juntas, dentro de Moçambique, operando junto. A maior operação de minério de ferro de alta qualidade, melhor que a da Vale lá em Gana. Quem opera? É a maior jazida de minério de ferro descoberta nos últimos 50 anos no mundo. A qualidade do minério de ferro é maior do que a qualidade de Carajás, que é o melhor minério de ferro do mundo. Quem que explora já e vai aumentar loucamente a produção nos próximos 10 anos? Quem? A China. Exatamente, a China. Lembra da China que compra minério de ferro do Brasil? Eles vão ter a maior jazida de minério de ferro na metade da distância. Metade do custo do frete do minério de Carajás para lá. Lembrando, né? Moçambique fica do lado... Essa parte da África tem um corredor que vai levar ao lado leste da África e é só subir, tá na China. Entendeu? Amigo. Né? Outra coisa. Existe uma nova fronteira que está em Moçambique, mas tem vários outros países também na África, que é a fronteira dos alimentos, dos grãos. Você sabia que a Campo é uma empresa brasileira, conhecimento brasileiro, que foi a empresa nos anos 70 e anos 80 que desenvolveu o centro-oeste brasileiro, o Cerrado. Foram os primeiros a explorar o Cerrado brasileiro, fazendo as correções de solo e tudo mais, e transformaram o centro-oeste brasileiro na maior fronteira agrícola do mundo, produzindo soja, milho, né, e tudo mais que você sabe. A Campo, uma empresa brasileira, já está trabalhando na África, em vários países, sob ordem, no sentido de contratada por chineses, americanos e russos, mas principalmente chineses, para, em 10 anos, ser provavelmente a maior área produtora do mundo de soja e milho, numa área plana, plenamente agricultável, num solo rico e com baixa necessidade de ajuste de pH, de alcalinidade, que eles dizem, né?
a campo, já está desenvolvendo as áreas no sul e sudeste da África para a produção de alimentos que serão levados para a China. Detalhe, a infraestrutura desses países, ferrovias, portos e usinas, principalmente a carvão, estão sendo construídas por chineses e russos. E você, acreditando mesmo que chineses, russos e americanos brigam entre si? Brigam. É uma incapacidade que as pessoas têm de acreditar que tem gente mais esperta do que você. Porque, de novo, né? Por que eu digo isso? Imagina, eu sou magrelo, não sou nem forte, mas se eu brigar com alguém igual a mim, ou com capacidade até um pouco superior que a minha, a chance de eu ficar bem machucado é grande. E provavelmente mais machucado do que eu deveria, certo? Então eu não brigo. Vou apanhar e vou bater, né? Não tenho chance de vencer de forma clara, então eu não entro na briga. E tem um detalhe, ele também sabe que se ele entrar numa briga comigo, ele também vai apanhar junto e eu vou bater nele, ele vai bater em mim. Então, ao invés disso, tem gente mais esperta do que a média que faz assim, por que eu vou brigar com você? Você entende de infraestrutura, China, não entende? Entendo. Ô, russos, vocês entendem de geração de energia a gás, exploração de bacias petrolíferas e de gás, não entende? Entendo. Americanos, vocês entendem de tecnologia, de serviços, né? De comércio. E também de tudo isso que eu estou falando, todos eles entendem. Então, por que a gente vai brigar? Que tal se a gente se juntasse e vamos dominar isso tudo junto? Enquanto isso, o Brasil acredita mesmo que o minério de ferro da Vale é eterno. Os chineses já estão se movendo. Enquanto isso, 95% dos agricultores brasileiros não fazem uso dos instrumentos de hedge para defender as suas atividades, acreditando que o Brasil sempre será a última batatinha do pacote quando o assunto é agricultura. A dica que eu tenho aqui para dar para vocês, e vou encerrar a live com isso, é: ou você vai aprender a analisar o mercado como um todo, envolvendo as variáveis geopolíticas, porque, de novo, não há como você analisar um mercado sem entender quem são os players por trás disso e como é que eles se relacionam, principalmente. E também gosto de lembrar que eu não estou na mesa do Partido Comunista, eu não estou na mesa da OPEP, eu não estou na mesa do Fed, eu não sento na mesa, né, do Kremlin, né? Eu não estou no G20, no G7, eu não converso com esses caras e, portanto, eu não tenho informação. Só que tem um detalhe, ninguém tem, a não ser que você esteja lá dentro. E, portanto, todo mundo que tentar falar com você com propriedade, como se lá estivesse, tá mentindo. Tá mentindo, velho. Você quer me dizer que o repórter do jornal não sei da onde sabe mesmo que a Ucrânia vai ser invadida pela Rússia? O Putin anunciou no jornal, só se for, velho. Porque, de novo, tem um detalhe interessante, muito interessante. Os Estados Unidos têm por hábito serem muito falastrões, né? O que russos e chineses, do ponto de vista da forma que eles tocam as suas políticas externas, internas também, mas externas, qual que é a habilidade que os dois têm em comum? Você sabe? Na forma de conduzir. A forma de conduzir. Para as 465 pessoas ao vivo, às 10 para as 11 da noite. Tem gente que tem 1 milhão de seguidores e não faz isso. Eu, com meus quase 30 mil, tô aqui. Isso mesmo. Chineses e russos não falam. Rapaz. O Putin, às vezes, dá uns rompantes ali de falar alguma coisa, mas os chineses mesmo, você não ouve eles falarem nunca. O Xi Jinping, você não vê entrevista dele. Eles têm uma capacidade de serem silenciosos que é inacreditável. Só que tem um detalhe. Você acha que isso é sem querer? Os Estados Unidos falastrões e Rússia mais ou menos e China silenciosa? Você acha que isso é sem querer? Daria certo 3 falastrões? Daria certo 3 falastrões? Imagina se China, Rússia e Estados Unidos brigassem alto o tempo inteiro. Um fazendo ameaça de um lado para o outro. Dava certo isso?
Lembrando, é você que está aqui no Boteco e não me segue, vai aqui em cima, aqui, ó, clica aqui e manda me seguir, ó, não precisa nem sair da live. Não, 3 falastrões não daria certo jamais, porque tem papel nisso. Ao mesmo tempo, se os 3 fossem silenciosos, não ia ter levante retórico. E, portanto, alguém tem que fazer o papel de falastrão, de o cara que fala mais alto, que é o mais poderoso. É isso. O mundo se move para a África e o Brasil está olhando. A China esteve na Segunda Guerra Mundial e você nem sabia. Perdeu 14 milhões de habitantes, 2 milhões de soldados. Né? Todo mundo que falou para você que isso nada acontecia, você está vendo agora que supremacia geopolítica é uma arte. Antes de uma atividade humana, é uma arte. Por que é uma arte? Porque ela é baseada num senso de convivência, de que nada é preciso. É tudo meio que uma dança, sabe assim? Ah, eu vou pintando o quadro e vai ter que ficar bonito no final, é isso que eu sei. E a gente vai dançar essa dança para chegar nos objetivos que a gente pretende. E tem um detalhe, o maior lugar em que tudo isso aflora e onde todos ganham, no sentido de que todos têm um lugar final. Qual que é o lugar que os três irmãos, qual que é o lugar que esses 3 irmãos desaguam juntos e ganham juntos? Sempre, todo dia. Aonde? Você sabe? Deveria, porque se você está me vendo aqui, porque você sabe que você gosta do tema. Sabe onde que é? Sabe? Todos eles estão no mesmo lugar assim, tipo, e vão todo mundo ganhar junto? Sabe onde é? No mercado. No mercado. No mercado de valores. No mercado de dinheiro. Porque eles fazem negócio exatamente, Paulo. Eles fazem negócio o tempo inteiro. Um com o outro. Comprando e vendendo para todo o resto. E comprando de todo o resto. Porque quando se estabelece uma relação... Lembra que eu falei no começo? A supremacia pode ser militar, cultural, social e econômica. Uma coisa não desanda da outra. Uma coisa não desalinha da outra. Não há como você ser um supremacista, você vai como é que chama essa desgraça? Né? Um supremaceiro. Você não pode ser um supremaceiro militar, social e econômico e não ser econômico. É automático e, na verdade, é um dos objetivos. Porque tem um detalhe, quando você estabelece supremacia econômica sobre os demais, você estabelece uma relação de subalternidade, ou seja, alguém vai depender de outro alguém. E essa supremacia em detalhes pode ser estabelecida através de linhas de crédito, políticas tributárias entre as partes, liberação de dinheiro, o que for, e principalmente permitir que a minha empresa opere dentro do seu país e que a sua população pague para a minha empresa comprar as minhas coisas. Quer um exemplo? Em Moçambique, estou falando agora do maior poço de gás do mundo e também tem outras atividades lá minerais. A saúde de Moçambique, ela é gerida pelos Estados Unidos, sabia? Os Estados Unidos mandam dinheiro para Moçambique, hoje, dinheiro para Moçambique, para operar a saúde, para que eles tenham saúde. Qual que é a única condição que os Estados Unidos colocam para Moçambique? Qual que é a única condição que os Estados Unidos colocam para Moçambique, você sabe? Eles mandam dinheiro para Moçambique. Não é de Moçambique o dinheiro. Não, vamos dar saúde para Moçambique. Você sabe qual que é a única condição que eles estabelecem sobre Moçambique? Todas as compras que você colocar vai ter que ser de empresa americana. É isso. A saúde eu vou te dar dinheiro, mas você vai ter que comprar de empresa americana. Então, na verdade, os Estados Unidos mandam dinheiro para Moçambique? Isso mesmo, Cláudio. Empresas americanas. Eles mandam dinheiro para Moçambique? Não. Volta para eles tudinho com juros. Com juros. E ainda estabelece uma relação de dependência. É isso, pessoal. No mercado, e detalhe muito importante, eu falo tudo isso porque vocês me vêm falando, né, todo dia.
O pessoal vai, o mercado vai acabar por causa da Ucrânia. Eu nem perco meu tempo. As minhas posições se movem, inclusive, contra a manada que está falando da Ucrânia. Contra o que eles estão fazendo, eu vou no lado contrário. Estou cercando o inverso. Estão querendo vender, não tem problema, eu estou pronto para comprar. Estão comprando, eu estou pronto para vender. É isso, é sempre ao contrário. E isso que eu quero que você entenda. Um bom operador, uma boa operadora no mercado de valores é alguém que é capaz de olhar de forma ampla para o mercado. Vocês viram que eu não tive grandes opiniões em tudo que eu falei aqui? Eu tive alguma opinião? Tudo que eu falei para você foi coisas que aconteceram. Eu não falei o que eu acho. Eu não falei se eu prefiro os Estados Unidos à Rússia. Não. Eu estou falando para você que a minha opinião não importa. Nem a sua. E nem a de ninguém. Porque ninguém perguntou a minha opinião. E nem vai. Entendeu? O que eu sei é que amanhã os três continuarão dominando, assim como dominam há mais de um século. E eu digo há mais de um século porque, na verdade, é bom lembrar que os Estados Unidos é uma Inglaterra transplantada. E antes dos Estados Unidos, a hegemonia era britânica. Então, na verdade, a hegemonia americana nada mais é do que uma herança da hegemonia britânica. E se você somar os britânicos no meio, então, faz séculos que esses três andam juntos. Séculos. E tem gente achando que os Estados Unidos vão invadir a Ucrânia. Pessoal, no mercado de valores, ou você aprende a analisar de forma fria, holística, baseado em fatos e principalmente, com tudo isso que eu falei, o que é que eu faço? Eu compro ou eu vendo? O que eu garanto para você é que eu, em tese, eu não vendo no sentido de que eu não vejo crise agora. Por que eu sou um dos únicos que vendi lá em cima, muito antes disso? Porque eu já via os sinais de que o mercado ia estagnar antes. Eu fechei nos 128 mil pontos a Bovespa. No mercado lá fora, eu zerei a minha carteira na virada do ano. Antes do mercado cair 20%, eu zerei a minha carteira quase. Fiquei com uma merreca em Budweiser e coisas assim. Por quê? Porque eu analiso friamente e é isso que eu gosto de vocês aqui que estão agora, as 430 pessoas às 11 horas da noite me vendo. É isso que eu espero de coração que o Boteco do Mal possa trazer para você. E principalmente, se você pretende aprender mais sobre isso, compreender mais essas dinâmicas, vai lá na minha bio, clica no link lá, vê lá como é que é o site do curso de commodities. Eu abro turma no meio de março. Não vendo nada, a única coisa que eu vendo é meu curso de commodities. Quer aprender, quer operar comigo, quer saber como eu faço, quer aprender a minha técnica, quer saber olhar para o mercado do jeito que eu olho, do jeito que eu conduzo os meus investimentos, do jeito que eu opero o meu dinheiro e o dos meus clientes, vai lá, clica no link lá do site do curso, vê como é que funciona, deixa nome e e-mail, clique em enviar, vai abrir um formulário, responde ele inteirinho, manda enviar no final. Não esquece de clicar em enviar, porque é somente quem responde esse formulário que poderá participar da turma 7, que provavelmente do semestre é a única. Eu não sei nem se eu teria uma outra turma em 2022. Se tiver, vai ser lá para outubro ou novembro, tá? Então é isso. Quer participar comigo? Como eu gosto de lembrar, o Boteco do Mal é de graça. Tudo isso que eu falei para você aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum, nem pagando. Não vai. Tá aqui, de graça. Não quer fazer meu curso? Tá tudo bem, mas sabe como é que você me ajuda? Tira um print, marca @Maurício Belinello, tá bom? Coloca lá na sua timeline, fala gostei dessa live, não perde, porque no final das contas, se cada um que me postar isso aqui me trouxer mais uma pessoa, são 300 pessoas a mais que no próximo boteco vão ouvir um monte de outras coisas para tirar eles desse caminho. Quer me ajudar então? Compartilha essa live, não esquece de me marcar. Seu perfil é fechado, só tira um print, me manda e eu compartilho na minha timeline, tá bom? Então é isso, obrigado demais a cada um de vocês. Chegamos a quase 500 pessoas ao vivo, 10h30 da noite. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que aqui participam comigo, tá bom? Fazem da minha noite uma noite muito melhor e um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Espero também que vocês gostem, tá bom? Lembrando, essa live vai ficar salva até domingo pela manhã e depois eu tiro ela do ar. Então se você não assistiu, assiste amanhã também, tá bom? Aproveitem seu final de semana. Não se esqueçam, conhecimento liberta. E bom conhecimento liberta muito mais. Não perca a chance de adquirir bom conhecimento, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima noite. Fiquem bem, bem aqui,
bem com todos os seus, tá bom? Uma ótima noite para vocês, pessoal!